Dom Sérgio Kisheve é o segundo bispo da Diocese de Araçatuba, cuja administração compreende 32 paróquias de 19 municípios da região. Nascido em 30 de junho de 1952, em Palmeira, no Paraná, o filho de Teresa e Bernardo Kisheve iniciou a sua formação cristã ainda na infância. Em dezembro de 1983, foi ordenado presbítero em sua terra natal e há 5 anos e meio exerce o ministério episcopal aqui em Araçatuba. O programa Identidade Pública apresenta agora um pouco dessa história. Olá, Dom Sérgio, é uma honra tê-lo conosco. É uma satisfação também poder participar desse programa promovido pela TV Câmara. Dom Sérgio, aos 57 anos de idade, quais as recordações que o senhor conserva da infância vivida na cidade paranaense de Palmeira? Eu tenho uma recordação assim muito alegre de Palmeira, que eu visito anualmente, porque minha mãe mora ainda em Palmeira com os meus irmãos, alguns dos meus irmãos. As recordações assim do tempo da infância, elas me remete sobretudo para o período do Natal, que o costume naquele período da minha infância, as famílias enfeitavam o pinheirinho, preparavam assim com muito carinho as festividades de Natal, depois também da Páscoa, o mês de maio na igreja, com a preparação das rezas do terço, depois a coroação de Nossa Senhora no final do mês. E Palmeira é uma cidade pequena, e o período assim da minha infância eu tive a alegria de estudar num colégio onde havia também a formação cristã. Eu gostava de praticar esporte desde pequeno, jogar futebol. Eu me recordo dos meus colegas de infância, das brincadeiras que a gente fazia na enxurrada, né? Também da formação da parte do meu pai e da minha mãe. Minha mãe é descendente de alemães, ela falava alemão com as suas irmãs. As tradições foram mantidas? O senhor é descendente de alemães e também de poloneses? De polonês. Meu pai é descendente de polonês, nasceu em Prudentópolis, uma cidade do Paraná que tem a igreja de rito ucraniano, e minha mãe é descendente de alemães. Nós herdamos assim das duas famílias. Os alemães, eles tinham o costume, agora já perdeu muito. No período das festas, por exemplo, no final de ano, minha mãe fazia cerveja caseira, que hoje ainda na cidade de Palmeiras é feita no período do Natal, e eles comercializam essa cerveja caseira. As tradições, como eu falei já, do Natal. Da parte do meu pai, a região de Palmeira é uma região que tem muitas colônias polonesas, comunidades rurais sobretudo, e algumas elas preservaram até mesmo a igreja de Santa Bárbara, no interior do Paraná, no interior de Palmeira. Ela é uma igreja primeira dos migrantes poloneses. Então, sobretudo a herança religiosa que os poloneses trouxeram, essa permaneceu viva na vida das famílias, e permaneceu com toda certeza também no meu coração, na minha existência. Da sua família também. Porque eu tenho uma alegria muito grande eu tenho um gosto muito grande pela iconografia russa, que é de tradição eslava, que tem raiz também na minha herança polonesa. Os seus pais, portanto, eles tiveram uma influência significativa na sua escolha pela vida eclesial. Afinal, o senhor é o único sacerdote de uma família de 8 irmãos, é isso? Nós somos 10 irmãos. 10 irmãos. Na verdade, tanto meu pai quanto minha mãe, sempre eles já trouxeram das suas famílias a formação religiosa muito acentuada. A minha mãe, de família descendentes alemães, ela fala, a primeira língua falada por ela é o alemão. E ela nasceu na zona rural, e a vida cristã, as tradições da vida cristã eram muito fortes na formação dela. E o meu pai nasceu numa cidade de Prudentópolis que tem a igreja de rito ucraniano, de rito romano. Quando a gente perguntava para ele, quando criança, falava, onde é que o senhor nasceu? Ele falou assim, lá onde eu nasci parece um Vaticano. Ele brincava conosco. Porque havia várias igrejas desses dois ritos, pelo menos, né?
na cidade de Prudentópolis. E essa influência, ela foi acentuada na formação nossa, minha, dos meus irmãos, da nossa família, assim, a partir do exemplo deles. E quando que o senhor, de fato, decidiu, vou seguir a carreira eclesial, vou ser sacerdote? Como a família recebeu essa notícia? A luz da minha vocação, ela acendeu assim no início da minha vida, né? Aos 8 anos de idade, isso eu me lembro bem. Porque Palmeira era uma cidade que a igreja comemorou agora, há 2 anos atrás, 170 anos. Então é muito forte assim, a formação religiosa naquela região, no município de Palmeira. E no período que eu vivi a minha infância, em Palmeira tinha os padres estigmatinos e havia um seminário menor que arrebanhava meninos vocacionados para o ministério, para a formação sacerdotal. E aquilo influenciou também na vida da gente. Agora, além disso, o período que eu vivi a minha infância foi o período que precedeu o Concílio Vaticano II, que foi no início da década de 60. Eu estava aí com 8 anos. Então foi exatamente nesse contexto, nesse espírito aí que eu fui respirando também o chamado de Deus. E a minha resposta, ela se deu, assim, o desejo de amadurecer a minha resposta ao chamado de Deus foi nessa fase da minha vida. E a família sempre o apoiou e sempre o acompanhou também, Dom Sérgio? Os meus pais sempre me apoiaram. A minha mãe, ela sempre incentivou, acompanhou, rezou por nós. Eu tenho um irmão mais velho que estudou também no seminário e depois ele deixou, hoje ele já é avô, né? E meu pai, de sua parte, sempre respeitou também as nossas decisões. E naquele tempo, eu deixei a família para ir para o seminário. E muito novinho. Muito novo. Eu primeiro fiquei um ano no seminário em Palmeira, eu tinha de 11 para 12 anos. Depois vim estudar aqui no estado de São Paulo, em Rio Claro. Os estigmatinos têm uma fazenda ali no pé da serra, chamada Fazenda Santana, no município de Rio Claro. Aliás, eu acho que pertence para o município de Corumbataí. E ali eu fiz a 6ª série ou 2ª série do ginásio naquele tempo. E depois estudei mais 2 anos em Ribeirão Preto, no seminário. E veja, naquele tempo... E a família ficou no Paraná. Ficou no Paraná. Então a gente vinha, para você ter uma ideia, na Fazenda Santana nós éramos em torno de uns 120 seminaristas. Era um grupo grande. Hoje a gente fica imaginando como é que os padres acompanhavam aquela garotada. Agora era uma vida saudável, bonita, agradável. O estudo, para o lazer, para as orações. É um período assim de recordações maravilhosas. Período que eu agradeço a Deus por ter me concedido viver. E meus pais me terem autorizado também. Claro, e para o 2º grau o senhor aí retornou para Palmeira. Depois eu deixei Ribeirão Preto e voltei para Palmeira, fiz o 2º grau lá no município de Palmeira, junto da minha família. Estudei 1 ano no colégio agrícola e depois fiz o 2º e o 3º ano no colégio comercial. Tive que fazer uma adaptação no 2º ano do colégio comercial. E terminei o 2º grau em Palmeira. Nesse período o senhor chegou a exercer alguma atividade profissional? Eu trabalhei numa farmácia em Palmeira por 2 anos e meio. Eu era atendente na farmácia. Aprendi naquela época a aplicar injeção intramuscular, endovenosa. E trabalhei um período também na rádio local, a Rádio Ipiranga de Palmeira, que é uma emissora de rádio que pertence para a paróquia da cidade, né? Eu trabalhei um período ali como locutor. E essas atividades não o apaixonaram? O senhor não pensou em cursar farmácia ou jornalismo, por exemplo? Preferiu a psicologia? Eu continuei refletindo e pensando sobre a questão do chamado de Deus, mesmo depois que eu saí do seminário, né? E nesse período que eu estava concluindo o 2º grau, naquele tempo eu tomei conhecimento da possibilidade de fazer o curso do NPOR em Ponta Grossa, que era o núcleo preparatório para oficiais da reserva, para jovens que iam prestar o serviço militar, mas como haviam concluído o 2º grau, não prestavam serviço como soldados, mas como alunos desse núcleo preparatório. E eu fiz esse curso de 1 ano
para poder exatamente depois conseguir uma vaga como oficial R2 no Exército e poder cursar também a faculdade. Que meu pai sempre foi uma pessoa assim de ganho de um salário, né? Ele trabalhava como funcionário público e ganhava muito pouco. E minha mãe ajudava com bordado, com costura também para manter a família. E o meu projeto era, então, concluir esse curso no Exército e depois poder conseguir uma vaga em algum lugar no Brasil, como oficial da reserva de segunda classe, e fazer um curso universitário. E o senhor conseguiu? Eu consegui porque depois que eu concluí o meu curso em Ponta Grossa, eu consegui vaga em Brasília, onde eu fiz o curso de Psicologia no Centro de Ensino Unificado de Brasília. E logo em seguida, no mesmo ano, em 1978, o senhor fez complementação filosófica no Seminário de Filosofia da Congregação dos Padres Estigmatinos em Campinas. Isso, foi o período que eu deixei o Exército, terminei a minha faculdade em Brasília e daí reingressei no seminário. Os estigmatinos me acolheram para que eu fizesse depois o período chamado noviciado, que é uma formação específica religiosa que eu fiz em 1979. Mas precedido antes com uma complementação filosófica ali no Seminário de Filosofia em Campinas. E a psicologia foi apenas para ter um diploma ou o senhor gostava mesmo? Na psicologia eu fiz por opção de vida, porque eu gostava, e assim com o projeto já pensando futuramente que poderia me servir caso eu retornasse para a formação sacerdotal. E foi muito oportuno, de fato, o curso que eu fiz, porque me ajuda até hoje a psicologia que eu fiz. Foi uma escolha acertada, né? Sim, sem dúvida. Um pouco mais dessa trajetória pessoal e profissional do bispo Dom Sérgio Kisheve você confere no próximo bloco. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já. É isso aí, eu uso drogas mesmo. E daí? Pra mim isso não é problema. É só de vez em quando mesmo. Agora, por exemplo, eu tô afim. Mas na hora que eu quiser eu paro. Eu sei que eu paro. Drogas, nem morto. Este é o programa Identidade Pública, que hoje apresenta a biografia do bispo da Diocese de Araçatuba, Dom Sérgio Kisheve. Formado em Psicologia e Teologia, ele exerce seu ministério episcopal em nossa cidade há 5 anos e meio. Bem, bispo, depois de se graduar em Psicologia, o senhor também optou pela Teologia, que foi cursada na PUC de Campinas. Em 83, o senhor se graduou bacharel em Teologia e no mesmo ano, em dezembro de 83, foi ordenado presbítero na Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Palmeiras, sua terra natal. Quais foram os seus primeiros passos após a ordenação? Após a ordenação, eu trabalhei primeiro em Paraguaçu Paulista, onde eu já vinha trabalhando como seminarista e depois como diácono. Eu fui ordenado diácono em 31 de julho, que é um ministério que a gente recebe antes do presbiterato. Certo. Eu fui ordenado diácono em julho e depois, em dezembro, fui ordenado presbítero. E ali eu já trabalhava com o padre Geraldo Augusto de Oliveira, que é um padre estigmatino. Ele era estigmatino e deixou a congregação e passou para o clero diocesano de Assis. E trabalhei com ele aí por 5 anos, em Paraguaçu. Foi um período das minhas primícias sacerdotais, né? Os primeiros anos do meu ministério. Foi um período muito bonito, rico, com a participação desse padre. Ele me deu uma ajuda preciosa nos inícios do meu ministério sacerdotal. Um aprendizado grande. Assim, na linha da formação das comunidades, das celebrações, da orientação do povo, da convivência com os desafios no início da década de 80, com as pequenas comunidades,
Nós fizemos um trabalho muito agradável, assim, e fecundo, lá na paróquia de Nossa Senhora da Paz, em Paraguaçu Paulista. Depois eu trabalhei em Assis, na paróquia da Vila Dileta, paróquia Nossa Senhora das Graças. Ajudei também na paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança, em Lutécia, Oscar Bressani, e na cidade de Borá, que na época não era paróquia, era uma capela ligada à paróquia de Paraguaçu Paulista. E ajudei também ainda o Monsenhor Floriano na paróquia da Catedral, em Assis, depois que eu fiz a minha especialização em Roma. Mas esse é um período de uma segunda etapa do meu ministério sacerdotal. Mas os inícios foram Paraguaçu, Oscar Bressani, Lutécia e Borá. E nesse período, os contatos com a família tornaram-se escassos ou mantiveram-se iguais? Eu sempre procurei, exercendo o meu ministério, anualmente, durante o ano, fazer pelo menos 2 visitas à minha família. Porque os meus irmãos moram naquela região de Palmeira, Curitiba, Ponta Grossa, e eu sempre, no período de férias, deixava tempo reservado para estar com eles lá. E para visitar meu pai, minha mãe. Meu pai já é falecido, ele faleceu em 1991. Mas minha mãe até hoje, ela mora em Palmeira. E eu a visito agora esse fim de semana do Carnaval, eu estive lá com ela em Palmeira. Então, eu reservei, mesmo durante o tempo do meu ministério, esse contato com a família. Sempre um tempinho para a família. Sim, sim. E como o senhor já disse, em 94, adquiriu o título de mestre em teologia, com especialização em antropologia teológica. Foram 2 anos de estudo na cidade de Roma. Como foi esse período, né, bispo? Essa foi uma oportunidade que o Dom Antônio de Souza, bispo da Diocese de Assis, me ofereceu de estudar em Roma. E ele queria que eu fizesse um curso na linha da espiritualidade. E eu procurei no Instituto Teresiano, Instituto de Espiritualidade dos Carmelitas, Padres Carmelitas, e eles tinham ali um curso de antropologia teológica, porque o específico deles é a espiritualidade. E eu fiz um curso de antropologia teológica, que é uma releitura teológica, mas com o olhar da antropologia, uma antropologia bíblica. E nesse período eu morei em Roma, no Colégio Pio Brasileiro, que acolhe os padres que vão estudar em Roma, os padres brasileiros e alguns padres de outros países da América Latina, para moradia, e depois cada um estuda na faculdade ou na universidade onde foi fazer o seu curso. Era apenas estudo ou o senhor teve a oportunidade também de atuar exercer em alguma o ministério? Lá? Não, lá, sobretudo no período de férias, a gente, como aluno, como padre-aluno em Roma, é solicitado para trabalhar em alguma paróquia, ajudar algum padre. Eu trabalhei na paróquia de São Vincenzo, na Toscana. É uma paróquia à beira-mar, pertinho dele de Elba. E depois trabalhei também numa paróquia no sul da Itália, em Reggio Calabria. Fiquei ali também um período das minhas férias. E depois ajudei em alguns períodos, em alguns lugares, em algumas outras paróquias. Ia para atender confissões, celebrações e tal. Estava colaborando sempre. E um dos lugares onde eu fui com outros padres amigos meus foi a Santa Rita de Cássia. Ali eles têm o santuário e os padres vão para ajudar a atender confissões dos peregrinos, né? Eu fui algumas vezes também nessa paróquia de Santa Rita de Cássia. E o senhor teve a oportunidade de, nessa época, conhecer o então Papa João Paulo II? Sem dúvida. Nós tivemos o Colégio Pio Brasileiro, ele podia, de meses em meses, de tempos em tempos, ter um grupo de padres para concelebrar com o Papa na capela particular dele no Vaticano. E numa dessas ocasiões eu fui nesse encontro com o Papa de manhã, bem cedinho, né? É uma capela que cabe mais ou menos umas 40 pessoas, 40 padres, concelebramos com ele. Ele rezou em português a missa. E depois da missa nos acolheu no salão, conversou, cumprimentou cada um. Isso foi em 1992. Era um homem carismático mesmo. Muito, um homem fabuloso. Papa João Paulo II, o pontificado dele vai ficar marcado, e de modo especial nas
geração nossa, né? Já ficou marcado, né? Mas era um homem extremamente acolhedor, bondoso e bem-humorado, né? O encontro com ele foi um encontro assim que foi bem na época da Guerra da Bósnia, eu me lembro, quando nós entramos na capela, ele já estava ali nos aguardando, mas ele estava em oração, rezando, então a gente entrava na capela em silêncio. Eu pensei comigo, para quem será que o Papa está rezando hoje, né? A gente faz essa experiência de uma oração universal para o mundo todo, né? E naqueles dias acontecia aquela guerra dolorosa, né, na Bósnia. Já de volta ao Brasil, em agosto de 2004, pulando aí alguns anos, o senhor foi ordenado bispo da Diocese de Araçatuba. Como então vigário paroquial da Catedral Diocesana Sagrado Coração de Jesus, da cidade de Assis, recebeu a nomeação? A nomeação para o episcopado, ela me pegou assim de surpresa, né? A primeira reação da gente, a reação minha, ela foi de surpresa no sentido da minha carência, da minha limitação, da minha pequenez, né, para ser escolhido para uma missão tão importante assim. E ao mesmo tempo a reação da gente, ela se dá na linha da confiança em Deus. Se Deus me chama, Ele vai também prover dos recursos que me serão necessários. Mas eu acolhi assim com muita alegria, pronto, respondi ao chamado, à proposta que a igreja me fez, claro que iluminada pela ação do Espírito, e para Araçatuba, uma região que eu conhecia pouco. Nunca tinha estado aqui? Eu tinha estado aqui umas 2 ou 3 vezes, eu me lembro. Eu vim na ordenação do Dom Eugênio Rixen, que hoje é o bispo de Goiás, e vim orientar uma espiritualidade para catequistas aqui na paróquia São João, que eu me lembro. Depois vim umas 2 vezes a passeio, mas passando também pela região aqui, né? Mas eu conhecia pouco a região. Conhecia, sim, alguns padres que tinham sido seminaristas em Marília, onde eu trabalhei por 8 anos, 4 anos como orientador de estudos e 4 anos como diretor espiritual. Então, alguns padres já eram familiares porque já atuavam aqui, exercendo seu ministério sacerdotal. E como bispo da Diocese de Araçatuba, o senhor teve a oportunidade, voltou a Roma, saiu do país, conheceu, por exemplo, o atual Papa Bento XVI? Logo depois que eu fui nomeado, tendo tomado posse aqui em Araçatuba, eu fiquei uma semana no encontro promovido aos bispos recém-nomeados no Brasil, e depois participei em Roma dos bispos do mundo todo. Nós éramos em torno de uns 115 bispos. Nessa ocasião, em 2004, eu me reencontrei com o Papa João Paulo II. Ele já estava assim bem debilitado, né? E agora, em novembro último, eu estive em Roma, juntamente com os bispos do estado de São Paulo, para a visita de límina, que os bispos devem fazer de 5 em 5 anos ao Papa. E nessa ocasião eu tive a oportunidade do encontro pessoal com o Santo Padre lá no Vaticano. E nessa visita de límina, que ela é constituída assim de vários momentos, há também a audiência pessoal. E eu tive a alegria de um encontro com o Papa, e como bispo, não em meu nome, né, mas em nome de toda a diocese, me fazer presente nesse encontro com o Papa. Ao ser nomeado bispo, o senhor escolheu um brasão episcopal, digamos, para representar a sua gestão. Qual o significado dessa simbologia que os nossos telespectadores estão vendo no vídeo? Ele é dividido em três campos, né? Um deles tem a coroa com as estrelas, que são os 12 apóstolos, com Nossa Senhora. Esse campo eu tomei do brasão do Dom Antônio Souza, que é o bispo da Diocese de Assis, e foi ele que me ordenou diácono, me ordenou padre, e eu trouxe então porque a nomeação para o episcopado me coloca na colegialidade com todos os bispos e na linha da sucessão dos apóstolos. Certo. Depois, no outro campo, tem a palmeira, que tem a referência à Palmeira, a cidade onde eu nasci,
Mas tem referência também ao Salmo, que fala que o justo crescerá como a palmeira, né, como o cedro do Líbano plantado nos átrios da casa do Senhor. E que recorda também o Salmo 1, que é o Salmo que fala do justo, que coloca as raízes, né? Ele é como a árvore que lança as raízes junto da água corrente, e o bispo deve ter sempre a sua vida em sintonia com Deus, com essa água corrente da graça, do amor de Deus, que deve fluir em toda atividade apostólica. E o outro campo é o campo da barca com a rede, que é para atender aquele convite de Jesus para lançar as redes, né, em águas mais profundas. E tem uma referência também às comunidades Fé e Luz, que são comunidades que trabalham com as crianças com deficiência, que eu participava em Assis e que eu quis também homenagear no meu brasão a essas famílias, né, com crianças com deficiência, e elas têm um barquinho que foi um deficiente que pintou. E interessante, ele não sabia contar, e ele colocou 12 cabecinhas na barca. E daí perguntaram para ele, mas não, e Jesus onde é que está? E essa pessoa com deficiência falou assim, ele está dormindo na barca, né? E eu fiz essa referência também no meu brasão. São os 3 campos e o lema que é ide fazer discípulos meus, né? E bispo, dirigir uma diocese relativamente nova, a diocese de Araçatuba foi criada em março de 94 por Dom José Carlos Castanho de Almeida. Tem sido um desafio para o senhor? Sempre é um desafio, né? Porque a gente vem caminhar com uma igreja que já está a caminho. Então é muito importante entrar em sintonia com essa igreja, conhecer a sua história, conhecer os passos que ela já deu, os passos que ela vem dando. E isso já ao longo desses 5 anos que eu estou aqui, eu tenho feito, né? Nos primeiros anos eu procurei me sintonizar bastante com a caminhada da diocese, e nós temos agora, esse ano de 2010, nós definimos como o ano das assembleias. Nós vamos ter as assembleias nas comunidades, nas paróquias, nas regiões, para culminar com uma assembleia diocesana em 2011. E os desafios são muitos. Agora, a vida da igreja, nós temos a graça da ação de Deus. A igreja não me pertence, a igreja é da Trindade Santa, né? É Deus que nos chama, nos confia, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Então, diante das dificuldades ou também das grandes realizações, a gente se alegra na medida em que pode participar e em que pode contribuir. E essa diocese ela tem dado passos assim bem significativos na linha da evangelização, na linha da organização, porque o Dom José, já na fase inicial, ele preparou bem a diocese. E o senhor só deu continuidade ao trabalho? Eu venho dando continuidade na comunhão com os padres, com os leigos, os religiosos, as religiosas. O povo dessa região aqui é um povo muito bom, um povo muito generoso no sentido também da doação e da acolhida da evangelização. E isso, evidentemente, ajuda também na ação da igreja. Que Deus continue abençoando o seu trabalho. Infelizmente, não temos mais tempo. Chegamos ao final de mais um programa Identidade Pública. E, mais uma vez, Bispo, obrigada pela presença. Eu que agradeço essa feliz oportunidade de falar um pouco da minha vida e também da vida da igreja, que passa pela nossa ação e, sobretudo, pela graça de Deus. Muito obrigado. Obrigada. E obrigada a você de casa pela audiência. Até breve.